Aqui novamente Gedeon de Almeida para mais um vídeo. Tu já te questionaste como é que a vergonha e a culpa afetam o teu relacionamento com o dinheiro? Então fica até o final, eu vou abordar sobre esse aspecto. Nesta série de vídeos relacionados com a psicologia financeira ou como as nossas emoções minam o nosso relacionamento com o dinheiro, hoje eu vou abordar sobre a questão relacionada com a vergonha e a culpa. Abri esse espaço para dizer que sentir-se mal por erros passados pode levar a evitar lidar com as finanças ou como ignorar dívidas ou não revisar o orçamento. Portanto, eu, num dos vídeos, abordei sobre a questão do ego, né, que está relacionado ao eu, questão da formação da personalidade, que nós temos id, ego e o superego. O ego é um dos níveis, está relacionados ao eu. Então, muitas das vezes, a questão relacionada com o eu é uma das principais questões que minam o nosso relacionamento com o dinheiro e não só, até com o relacionamento com outros seres humanos em diversos níveis. Então, esse é o primeiro aspecto a se olhar. Portanto, a primeira questão está relacionada à questão da vergonha. E que já se diz também que, né, atrelando a vergonha à timidez, os tímidos não herdarão os reinos dos céus. Portanto, aquela pessoa que está com vergonha, vamos supor que num dado início você recebeu um determinado aviso. Alguém avisou-te, olha, se tu procederes da forma X, Y, Z, os resultados não serão favoráveis. E por algum motivo, novamente relacionado com o teu eu, com o ego, você não sentou para analisar e verificar aonde esse conselho realmente faz todo sentido. Beirando novamente aqui o livro do Homem Mais Rico da Babilônia, que devemos nos aconselhar com pessoas experientes ou que já têm domínio de uma determinada área ou de um determinado setor. E ao ignorar aquele conselho, você acabou por cometer um erro em função da decisão que você decidiu tomar. E, a posterior, por questão da vergonha, você já não tenta novamente se aconselhar ou buscar retificar essa questão. Então, o aspecto relacionado com a vergonha não nos permite reavaliar uma decisão buscando conselho. Como diz a própria Bíblia, onde se assentam, né, na mesa dos conselheiros, a gente encontra ou toma uma decisão sábia. Então, por motivo da vergonha, às vezes evitamos repensar ou refazer as nossas decisões, buscando nos aconselhar como pessoas mais preparadas. Aqui um outro aspecto que eu toco é nós devemos sempre buscar conhecimentos, não só relacionados a dinheiro, mas aqui a gente está a focar em educação financeira e todas essas bases é para nos elucidar, mas a gente deve trabalhar em todas as áreas, buscar conhecimento, buscar entender. Eu particularmente, tanto para fazer os vídeos, e só dizer que desde que mudei de ambiente, fazer os vídeos não tem sido fácil, mas eu sempre busco entender um determinado setor, principalmente na área das finanças e em outras áreas não é diferente. Sempre que a gente não tem domínio, sempre que a gente não domina um determinado aspecto, há necessidade, não, mas não estranho por aí, há necessidade da gente tentar perceber como é que isto funciona, buscar o mínimo conhecimento, porque sempre que a gente entra em uma zona desconhecida, uma área desconhecida, ou tenta mexer com aquilo que a gente desconhece, a gente acaba por destruir algum aspecto ou trazer consequências nefastas para aquilo que é o nosso bem-estar, que é o nosso dia a dia, se assim posso frisar. E a outra questão está relacionada à culpa, né? Por medo da culpa, ou seja, por medo não, mas após eu cometer um determinado deslize, em função de uma decisão ou por ignorar um determinado conselho, eu acabo por me sentir culpado pelo erro passado que eu cometi. E, às vezes, eu diria assim, eu me fecho. Eu já não busco revisar alguns aspectos, eu já não busco por conhecimento, a culpa acaba por me manter estagnado, por me manter preso no mesmo espaço. Então, há que se trabalhar nesses dois aspectos, que é a questão da vergonha e a questão da culpa, para que a culpa não seja um motivo de nos deixar presos no mesmo ponto. Eu sou sempre da opinião, sempre que a gente ouve uma crítica, seja lá do nível destrutiva, construtiva, ou qualquer um outro tipo de crítica que existe, a gente deve a gente deve sentar, fazer uma introspeção e tentar analisar aonde há margem de progressão, aonde há uma margem de melhoria, para que a gente esteja sempre nesse processo de melhoria contínua e de evolução contínua. E com as finanças não é diferente. Eu, particularmente, estou sempre a me atualizar em relação a conteúdos financeiros, estou sempre a ler livros, né? E como já se diz, alguém disse por aí, eu não temo quem já leu muitos livros, eu temo quem continua a ler muitos livros, porque o esforço deve ser contínuo, a gente deve se renovar. Assim como diz Flávio Augusto,
a estabilidade não existe. Então, um esforço nem para ficar aqui, nem a olhar muito para o passado, mas é a mirar sempre o futuro. A gente deve continuar a fazê-lo. Então, é buscar conhecimento, não deixar que a vergonha, não deixar que a culpa nos deixe estagnados, mas é buscar sempre conhecimentos para que a gente se renove e tome decisões que vão favorecer aquilo que é o nosso. Exato. E só novamente tocar nesse aspecto, né, de que a gente acaba por ignorar as dívidas. Muitas das vezes, em função destes dois fatores, a gente já nem olha mais para aquilo que é o nosso momento atual. Né? Ignorar dívidas é do tipo, a gente não vai procurar se aconselhar com quem tem experiência para tentar eliminar essas dívidas, para tentar renegociar, para tentar conversar com nossos credores ou em quem a gente obteve esse dinheiro. A gente já não tenta revisar o nosso orçamento, verificar aonde há margem para fazer melhoria, aonde há margem para fazer uma revisão, para cortar um gasto e, a posterior, tentar fazer um melhoramento para que a gente, de forma contínua, possa buscar os melhores resultados. Portanto, acredito que, relacionado à questão da vergonha e da culpa, é tudo que eu tinha para abordar. Se você ficou até o final, muito obrigado. Eu não sou muito pedir isto, mas compartilha, sei lá, coloca um comentário, deixa um gosto, um like, faça alguns, guarda, salva, faça alguns dos movimentos, dependendo da plataforma em que tu estiveres a verificar o vídeo. Espero que isto tenha feito algum sentido. Estamos juntos e até o próximo vídeo.